10º passo das nossas discussões sobre física quântica, hoje abordando um tema que é a ressonância quântica. Perfeito. Talvez a gente se pergunta por que a gente está... Se a gente olha um pouquinho para trás, que todas essas gravações que nós temos feito, né? Qual é o propósito de tudo isso, né? Talvez a gente tenha falado um pouco sobre essa questão. O propósito que nós buscamos é a gente ter elementos, buscamos conhecimento para a gente se modificar e ser melhor, né? A gente busca qual é o nosso propósito, né? Nessa vida, né? A gente sempre brinca que a gente não veio a passeio, né? E também não veio a negócio. Então, assim, veio para quê, né? Qual é o sentido da vida, né? Então, para que nós estamos estudando? Para que a gente está falando tanta coisa, né? E a questão é realmente, nós acreditamos que um pouco mais para frente, terminando esse capítulo da física quântica, a gente vai entrar, né, no que, por quê, o que melhorar, né? Mas, enfim, a gente estava refletindo um pouco por que quebrar a cabeça com física quântica, né? A física quântica realmente nos abre os olhos para leis que comandam neste nosso plano. E se nós queremos acertar um pouco mais o nosso passo, né, temos que conhecer essas leis. Temos que conhecer como funciona esse nosso planeta, essa nossa dimensão. Então, o porquê a física quântica não é que a gente queira ser físico, não é que a gente queira ser ou dominar isso, aquilo, outro, né? Nós precisamos ter noções em que terreno que estamos pisando, né? Para que a gente buscar esse conhecimento, senão para a gente se melhorar. E a gente vai falar um pouquinho nessa questão da ressonância quântica, que faz todo sentido, porque ela nos afeta de uma forma que nós não temos a menor ideia hoje, né? Ela exerce um papel, essa ressonância quântica, em cima de nós, e a gente não se apercebe, né? Então, esse décimo, né? Décimo princípio da física quântica tem tudo a ver com o nosso cotidiano, né? Mesmo, né? Isso está muito próximo, né? Exatamente. Então, assim, a pergunta é, o que é ressonância, né? Para entrar no tema. A gente estuda, até na escola a gente tem estudado a questão da ressonância, né? E é um conceito até simples na dimensão humana. Se você pegar dois violões, um quieto, o outro, eu pego qualquer corda que eu faça soar, eu vou perceber que no outro violão, automaticamente a mesma corda vai entrar na sintonia da corda que eu toquei, se os violões estão afinados. Sim. Ok? Então, a ressonância, né, ela é uma frequência vibracional, né, que contamina a outra parte. Então, ele tem vários princípios. Se uma frequência vibracional, né, já estamos falando, frequência. Há uma frequência guia, há uma frequência que é o padrão, que é aquilo que inicia, né? Essa frequência, ela tem uma onda, né, que precisa estar na mesma fase da outra, né? E a terceira condição é que devem estar no mesmo espaço. Isso é tremendamente importante, porque nós já estudamos, por exemplo, efeito não local, né? O outro que nós vimos na semana retrasada, que seria a correlação quântica, né? Uhum. Que é diferente. Sim. A correlação quântica é uma comunicação que ocorre por correspondência em qualquer parte do universo que você esteja. A ressonância quântica exige que esteja no mesmo espaço físico, né? Isso estamos falando na dimensão humana, né? Então, por exemplo,
uma pessoa cantando, né? A segunda voz de uma pessoa cantando está na ressonância quântica, só que em um tom abaixo, que é uma harmônica, chamada harmônica, mas é a mesma frequência. Né? Então, a gente vê que dentro de uma ressonância existem vários níveis, né? Que são as várias frequências de harmônica com aquela frequência. Isso no sentido convencional. Né? Então, a ressonância então tem uma primeira condição que é a mesma frequência, que é a mesma energia. A mesma fase, né, que seria vibrar sincronicamente com a outra. E a terceira condição que esteja no mesmo espaço. Agora, interessante porque se você tem duas cordas de violão tocando simultaneamente, né, elas vão se somar. Há uma soma, aumenta a potência dessa, né, essa sincronicidade, essa ressonância que entra em sincronia, uma soma com a outra e aumenta a potência delas. Né? É interessante porque esse mesmo efeito que nós estamos vendo aqui na nossa dimensão, quando você vai na dimensão quântica, né, a pergunta é: o que muda na dimensão quântica? Muda o seguinte, que na dimensão atual é uma onda que ocorre, né, uma onda, uma frequência e tal. E há um campo. Né? Na dimensão quântica, isso ocorre em um campo quântico. Né? São partículas que estão vibrando e que uma interfere na outra se estiver na mesma frequência, no mesmo espaço, né? E na mesma potência, né? Há essa sintonia. Né? Então, isso tem duas, a princípio, né? Uma forma, eu creio que bastante simples de você tentar perceber um pouco sobre a frequência, tem uma prática que é até relativamente simples, que é você, em casa, se você senta, fecha os olhos e procura ficar em silêncio um pouco, e tenta imaginar uma cor intensa à sua volta. Por exemplo, você pode começar com vermelho, depois você ir para o laranja, para o verde, para o amarelo, para o violeta, para o azul anil, para um branco fulgurante. Você vai notar uma coisa que é interessante. Tem determinadas cores que você simplesmente não consegue enxergar à sua volta. O vermelho, que é o basicão, né? Aquela coisa, isso, o vermelho é fácil, laranja, o verde praticamente todo mundo enxerga, mas quando fala em enxergar uma luz amarela à minha volta, já começa a ficar esquisito. Enxergar o violeta à minha volta é mais complexo ainda, porque nós não possuímos essa frequência em nossa vibração. Não há ressonância minha com relação a essas cores, e essas cores são vibrações, né? Então, veja que é interessante porque você traz a questão do pensamento. Então, vamos começar a fazer essa distinção. A gente falou, então, na ressonância no campo físico, sim, dando o exemplo de um violão, pode ser uma corda de piano, pode ser você batendo numa bigorna, sim, né? O canto, são ondas, né, que se propagam no ambiente concreto físico, na nossa dimensão. Quando você fala em você imaginar uma cor, nós não estamos mais falando no campo físico. Nós estamos falando no campo metafísico. E esta é a diferença entre a ressonância quântica, que não ocorre no campo físico, e se ocorre no campo metafísico. Tá? E aí, por que nós estamos chegando nesse ponto? Qual é a importância que tem? A importância que tem é porque tudo no universo é frequência. Tudo no universo é vibração. Tudo. E nós já falamos na vez passada do campo mental, os campos quânticos. Né? As minhas memórias, veja, aquilo que eu tenho
acumulado na minha vida. Tenho memórias boas, tenho memórias ruins, tenho traumas, enfim, tenho uma vida. Né? Cada memória dessas é uma frequência vibracional no meu campo mental. Sim. E ela está vibrando, independente se eu acesso a ela ou não. Não é algo morto, não é uma energia morta, amorfa. Muito pelo contrário. As minhas memórias, que estão no meu campo quântico mental, são frequências vibracionais. Ok? Então, quando eu entro no ambiente, estou aqui contigo, na tua frente, e nós estamos conversando, nos relacionando, a comunicação que existe entre nós não é apenas o verbal. Não é? Eu estou abordando um tema, posso estar te contando uma situação que eu vivi. Se você teve uma experiência semelhante, automaticamente no teu campo mental, né, a tua experiência vai vibrar unisonamente com a minha experiência. E aí entra na questão da ressonância quântica. Isso é muito interessante porque isso significa que há uma influência entre os seres humanos, independente de uma comunicação verbal. Então, por exemplo, subo no ônibus, está todo mundo apertado, todo mundo apinhado, né? Se uma pessoa está pensando nos seus problemas, por exemplo, numa doença, né? Num câncer, se eu tenho um pavor do câncer, esse pensamento dessa pessoa vai ativar na frequência, por ressonância, né? Se ela ativou a frequência de medo, essa vibração vai ativar a minha frequência inconscientemente, e pode ser que eu descendo do ônibus, depois de 10, 15 minutos, vai surgir em mim esse pensamento, puxa, sabe, esse medo de eu estar doente, essa insegurança, enfim. Isso é muito comum de acontecer, né? Ou a gente entrar num ambiente, por exemplo, e ser apresentado numa festa, né? Vou numa festa, me apresentaram uma pessoa. Cara, não fui com a cara dela. Aliás, tem um cientista chamado Bruce Lipton, que nas palestras dele, ele sempre dá esse exemplo, né? O que ocorre quando duas pessoas são apresentadas numa festa, uma não vai com a cara da outra, ou quando vai com a cara da outra e surge ali uma amizade. Assim, puf, espontaneamente, sem esforço, né? Quando a pessoa começa a se conhecer, começa a ver que tem uma série de gostos comuns, preocupações comuns, há muito tema comum. Então, antes de conscientemente abordar isto, já suas frequências vibracionais entraram em ressonância. E isto fez com que a frequência de uma somasse com a frequência da outra e cria uma sinergia positiva. Isso que você está falando, só pegando um gancho aí, eu vou citar um exemplo. Você vai assistir uma palestra. É uma palestra que você espera muito e de um tema bastante elevado, espiritualmente falando, né? Só que no caminho dessa palestra você presencia uma discussão de trânsito muito, muito intensa. Quando você presencia essa discussão de trânsito intensa, intuitivamente, né? Não vou dizer, não precisa nenhuma faculdade psíquica para poder entender isso. Intuitivamente, que energias você acha que estão sendo produzidas ali? E o pior é que tem pessoas que se dão muito bem nesses ambientes. Elas gostam da coisa. Uhum. Né? Aquela coisa, se fosse comigo... Né? Então, ele vibra nessa frequência. Exatamente. Você pega esse camarada que se dá bem nesse ambiente,
mais denso e leva ele para assistir uma palestra bacana, quando esse cara senta ali para assistir a palestra, ele vai falar: tá, que bobagem, o que eu vim fazer aqui? Aí eu não suporto, eu vim embora. O cara começou a falar um monte de bobagem, eu vendo a minha, sabe, fica aquele monte de gente olhando pro cara, eu vim embora que eu não aguentei. Mas por que não aguentou? A gente está falando de algo que é comum e é corriqueiro. Né? Tem pessoas que não admitem ou não conseguem ficar em ambientes que tenham uma certa frequência mais sutil. Não conseguem. E da mesma forma, elas se dão muito bem em ambientes mais densos. Né? Por quê? Por que a gente acha que isso acontece? É exatamente esse efeito. Né? Nós estamos falando do quê? A frequência, o que é aquilo, né? Que música eu estou cantando para o universo? Perfeito. De novo, né? A gente já citou várias vezes, né? Que música estou tocando para o universo. Que é fruto de quê? Dos meus pensamentos, das minhas memórias, sim, do que eu sou. Eu sou o que sou. Né? Mesmo que eu fique, se eu conseguisse ficar com a mente em branco, né? Sem pensar nada e sem sentir nada, eu estou conversando com o universo, através das memórias que estão vibrando. Porque eu sou um ser que tem uma história e essa história está vibrando. Ela não é amorfa, não é estática, não é algo, e ela está conectada nesse campo quântico com o todo. Né? Se eu estou num ambiente, ela está conectada com as pessoas do ambiente. Mas as nossas memórias, se você fizer uma autoanálise, você vai identificar, pelo menos a minha, assim, as que eu me recordo, elas são absolutamente vivas na nossa memória. Claro. É como se eu estivesse vivendo aquela mesma situação agora. Então eu arrasto ainda toda aquela situação até o dia de hoje. Agora veja, tem memórias tanto boas como ruins, né? Claro. Muito fortes. Sim. E outras muito fracas. Sim. Tem outras que eu mal consigo lembrar. Alguém tem que dizer: você lembra aquele dia, aquela, puxa, não estou lembrando, me fala um pouquinho mais. Depois de muito falar, que realmente alguma coisa eu lembro. O que significa isso? Significa que a frequência vibracional daquela memória é muito pequena, muito baixa. Agora, se eu tenho um trauma, essa frequência vibracional é altíssima. Medos, por exemplo. Medo. O medo é uma frequência pavorosa. Qualquer coisa, um ruído, pá, né? Você dá um salto. Né? São coisas que estão gravadas na tua memória por alguma coisa. Alguma coisa aconteceu no passado que te deixou uma marca e ela está ali latente. E é uma frequência vibracional alta. Ela está se comunicando com o universo. Né? Qual é o efeito do medo, né, que eu passo se eu sou uma pessoa insegura, com medo, com traumas, entro num ambiente e estou projetando isso? Pessoas que tenham esse mesmo tipo de trauma, ou esse mesmo tipo de medos, né, vai ter ressonância, inconscientemente. Posso estar de boca fechada, mas eu estou vibrando, estou interferindo, ativando essas memórias do outro lado. Né? Muito bem. Se tudo no universo é frequência vibracional, está tudo em movimento, né? Eu tenho que entender que essas memórias traumáticas, ou essas memórias que não são positivas, são muito intensas, elas não estão fazendo bem ao meu corpo físico e nem às pessoas que estão na minha volta. Não é? Agora, há formas, veja, uma memória jamais se apaga. A gente sabe disso, que não dá para resetar como num computador. Puf, delete. Aperta a tecla delete, acabou. Apaguei, puf. Não. Uma memória jamais se apaga. Então, o que fazer diante de um trauma? O que fazer diante de uma memória intensa que está aí me perturbando? Um medo, né? Um trauma que sofri, fui agredido, enfim. Como eu posso lidar com isso? A importância da física quântica é justamente isso. O que fazer?
como eu posso melhorar, né? Nós vamos entrar nessa questão porque é algo extremamente simples. Sim. A simplicidade vem o seguinte: se a memória tem uma alta frequência, uma alta intensidade, e eu não vou conseguir apagar, uma coisa eu consigo fazer: reduzir a frequência dela, reduzir a intensidade dela. Como se faz isso? Você já ouviu falar da palavra ressignificar, né? Então, através da ressignificação do evento, através do entendimento do evento, através do perdão, dependendo da memória, né? São elementos. Se uma pessoa agrediu, se uma pessoa te roubou, uma pessoa te fez mal, criou um trauma em você, você passará a entender a situação, ou entender o motivo da outra pessoa, né? E você ressignificar o porquê a pessoa fez isso, entendendo o outro lado, você já consegue amenizar a frequência, a intensidade dessa memória. Uma coisa também que a meu ver, eu acho que é válido falar. A gente também tem que começar a compreender e praticar o conceito de que nós somos espíritos em um corpo físico. E nós não somos no corpo físico e temos um espírito. Portanto, se eu começo a compreender a imortalidade da alma, né, e foco nisso, essas memórias começam a ser mais tênues, né? Sem dúvida, porque, veja, aí entram outros conceitos, né, da espiritualidade, que os corpos que nós temos, por exemplo, o corpo mental, onde estão alojadas as memórias, cada encarnação é um corpo novo. Né? São corpos que eu vou utilizar durante uma vida. Depois que eu desencarno, esses corpos o corpo mental e emocional vão se diluir, como o físico e o vital, não é? E vai ficar a essência. A essência vai ficar gravado o quê? Tudo aquilo que eu retirei de conhecimento dessa vida. Mas as memórias daquilo que eu vivi, grande parte delas isso vai desaparecer com a diluição do corpo. Sim. Porém, por enquanto eu tenho essa estrutura, essas memórias estão ali. Então, por enquanto eu esteja neste plano, essas memórias vão estar atuando. Agora, meu dever é eu vibrar, tocar uma música boa para o universo. Né? E tocar uma música boa significa colocar memórias boas, colocar coisas que gerem karma positivo e não negativo, né? E essas memórias que fazem mal ao meu corpo físico e às outras pessoas, eu tentar reduzi-las, que interfiram pouco. Então, eu praticar perdão, praticar agradecimento, praticar a ressignificação dos meus problemas, eu ser melhor, é uma necessidade higiênica da nossa vida. E é por isso que a gente está estudando tudo isto, porque nós queremos ser melhores. Meu propósito é eu amanhã ser melhor que hoje. Sim. Né? E não repetir o mesmo desde o início até o fim da vida. Na verdade, eu vou jogar uma vida fora que não vai servir para absolutamente nada em termos de expansão de consciência. Né? Então, esta é um dos princípios quânticos que parece que meio sem importância, mas é de alta relevância. Alta relevância quando a gente fala por que perdoar, né? Por que eu ressignificar? Por que eu fazer terapia para entender meus traumas e superar meus traumas? É eu me limpar, é reduzir a importância dessas frequências vibracionais que estão me fazendo mal, que vão gerar doenças, né? Vão afetar meu corpo físico. Diretamente. Né? Se eu produzir um câncer, né? O câncer já é mais do que sabido, que é fruto de frustrações, de raivas acumuladas, né? memórias de raivas. Um tumor cancerígeno que perde, veja,
O tumor cancerígeno perde, espiritualmente falando, a capacidade de encontrar outra célula e parar de crescer. A célula sadia, ela cresce até topar a outra célula e ela para. Sim. O tumor cancerígeno invade e absorve a outra célula, né? São raivas contidas. Isso psicossomaticamente está cheio de livros explicando isso. A origem do câncer são frustrações e raiva, muita raiva, descontentamento com a vida, enfim. Diluir essas memórias é higiênico, absolutamente necessário. Como se faz isso? Entendendo, estudando, ressignificando, conversando muitas vezes com a pessoa que lhe fez mal. Mas eu não posso carregar isso, né? Esse ódio. Hoje de manhã estava vindo para cá, escutei um caso, acho que era Minas, um médico sendo perseguido por uma paciente de 23 anos, durante 5 anos. Essa pessoa chegou a mandar 1000 e poucas mensagens de ódio em um dia para esse médico. E agora foi presa porque roubou o celular da mulher do médico. Então, obviamente, deve ser uma pessoa perturbada, uma pessoa com, né, com algum trauma. Mas veja a nossa mente aonde chega, né? Claro. Então, entender as leis, entender como funciona este universo é absolutamente importante, né? O princípio da ressonância quântica nos ensina exatamente tudo isso que estamos vendo e que é possível eu trabalhar em cima dos meus traumas, dos meus medos, dos meus problemas, né? E que de forma intencionalmente ou não, existe uma influência de consciência para consciência. Sem dúvida nenhuma. E outra, encarnada ou não. Sem dúvida nenhuma. E que essa influência gera uma perturbação do sistema. Pode ser uma perturbação muito boa, pode ser uma perturbação não boa. Uhum. Mas somos responsáveis pelo que pensamos e muitas vezes por toda a influência que é gerada no ambiente que nós estamos. Somos responsáveis por isso. Claro, sem dúvida.